Primeiramente, eu gostaria de dizer que o que eu vou contar hoje é uma experiência minha com Deus, mas se você se identificar de alguma forma, que você esteja disponível para que o Espírito Santo te transforme. Há uns meses atrás, eu estava no Instagram e eu vi um corte de uma pregação de uma cantora e pastora que chama Stephanie Gretzinger. Ela é da Bethel e foi esse corte aqui. And we can run past him so easily. It's so easy to get excited about what he does and forget who he is. That there is a man. Obviamente, depois do corte, eu assisti a pregação toda e eu vou ser sincero, eu entrei num período de muita confusão. Eu fiquei muito confuso por um momento, porque a minha sensação era como se alguém tivesse pego tudo que eu fiz, faço e pretendia fazer na igreja, todos os meus dons, todos os meus talentos, tirasse de mim e falasse assim, sobrou o quê? E assim, eu fico muito feliz de perceber que sobrou Deus. Mas não era tanto o quanto eu pensava que eu tinha. Eu achava que eu tinha muito mais bagagem de Deus. Mas eu percebi que, na verdade, tanto de Deus que eu achava ter era pelo fato de fazer as coisas na igreja, de exercitar o meu dom, os meus talentos. E nesse período, Deus me levou a ler uma passagem em Apocalipse 2, que fala assim: Mensagem à igreja de Éfeso. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra com você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas, às obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as estrelas. Então, juntando essa passagem com o meu pensamento, era como se Jesus tivesse virado para mim e falava assim, ó, filho, muito bonito tudo que você já fez por mim. Nossa, eu fico muito feliz de ver a sua dedicação, a forma como você serve no louvor, as músicas que você escolhe, a forma que você aconselhou tal jovem. Beleza, filho, incrível. Mas ó, cadê o primeiro amor? Então eu entrei num momento de... E agora? O que eu faço? Entende? Uma coisa que ela fala no vídeo, que eu vejo muito nessa passagem também, é esse que Deus fala de tirarei o seu candelabro, sabe? Ela comenta em certo momento da pregação isso, de que a gente ouve muito que Deus sempre está ao nosso lado, mas isso não é verdade. Existem momentos que, se for necessário, Deus vai tirar a mão dele, e ele vai tirar mesmo, e você vai seguir sozinho. Então eu decidi obedecer essa passagem e eu parei com muita coisa, sabe? Por isso que eu falo que isso é uma experiência minha. Tiveram coisas que eu tive que abrir mão do tipo, ó, eu preciso parar mesmo, sabe? Eu preciso abandonar, eu preciso desistir de algumas coisas, eu preciso abrir mão de algumas coisas porque eu tô me perdendo no evangelho. E foi um momento de ao mesmo tempo confusão do que o que eu faço, mas ao mesmo tempo Deus trouxe muita clareza do tipo, você precisa corrigir coisas. Então eu precisei parar com muitas coisas. Isso é algo que eu percebi que era muito difícil, porque a gente às vezes entra num piloto automático e às vezes a gente acha que pelo fato da gente estar vivenciando tudo isso, a gente não está nesse piloto automático. Só que muitas vezes a gente tá assim, só não percebeu. Era como se tivesse arrancando um pedaço de mim. Era essa sensação, como se alguém tivesse vindo e arrancando um pedaço de quem eu era. E eu ficava muito preocupado com o que eu ia ser a partir daquele momento. Eu entrei num período onde eu abandonei muita coisa que eu tinha na minha mão. E sobrou eu e Deus. E foi aquele momento de embate, do tipo, e agora? O que vai sair? Eu me sentia como Jacó, quando encontra aquele anjo, tipo, sobrou você e Deus, e agora? Quem que vai sair daqui, entendeu?
E quem que vai vencer? Vai ser Deus que vai vencer no seu coração ou vai ser suas vontades? Sobrou vocês dois, ponto. Agora vocês se resolvam. Ainda estou nesse período. Eu vou ser sincero, eu ainda estou vivenciando esse momento. Para mim tem sido um período de meses. Talvez para você seja um período de dias, de semana. Talvez seja um período de mais de um ano. Mas, cara, se você olhar para dentro e ver que se tirarem tudo, não sobra Deus, você precisa parar o que você está fazendo e corrigir isso. Porque se você não corrigir, você vai começar a se atropelar cada vez mais nas práticas ao Evangelho e esquecer do motivo desse Evangelho, que é o próprio Cristo. Por isso ela fala na pregação, é muito fácil perder Deus de vista. É muito fácil você se apaixonar por fazer algo na igreja, por ter um local onde você pode exercitar os seus dons. Porque muitas vezes na nossa vida profissional a gente não faz aquilo que gosta. Só que daí na igreja você consegue se dedicar e fazer aquilo que você ama fazer. Então para você é muito confortável estar ali, é muito bom fazer algo que você gosta. Só que se você não tem no seu coração o motivo correto, esquece, não vale, não adianta. Você pode viver feliz ali, mas não vai servir, não vai adiantar, não vai te levar para mais perto de Deus, independente se você esteja gostando e apaixonado por fazer aquilo. Deus é muito intencional em tudo. Então você começa a entender porque em muitos momentos, em tantas passagens, alguém fez alguma coisa um pouquinho errado e tudo deu errado, mas é porque Deus ele é intencional. Existe um motivo pelo qual ele faz o que faz da maneira que faz. E é por isso que em Mateus 7 diz assim: no dia do juízo muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome e não realizamos muitos milagres em seu nome? Eu, porém, responderei, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. É muito doido ver que essas pessoas não estavam errando, pecando por muito, mas por muito pouco, por pequenos detalhes. Elas faziam coisas maravilhosas, profetizavam, expulsavam demônios, realizavam milagres. Cara, olhe para uma pessoa que expulsa, profetiza e realiza milagres. Você olha para aquela pessoa e fala, pô, essa pessoa tá encharcada de Deus, ela tá transbordando Deus. Só que se a motivação daquele coração não for genuíno, não adianta nada. Nada. E às vezes a gente fica tão pilhado por ver sinais e maravilhas. Eu acredito que pelo fato de a gente ver que a Bíblia fala, fiquem atentos aos sinais, a gente começa a ficar prestando muita atenção ao que tem acontecido, aos frutos daquilo. Eu por muitas vezes dizia, cara, fique atento aos frutos para ver se aquela árvore é boa. E de fato, é os frutos que mostram como aquela árvore é. Mas, cara, existe algo muito mais profundo que é as intenções. E sim, obviamente que nós humanos não conseguimos saber a intenção do coração de cada um. E vai ter gente que vai talvez pensar, pô, não posso julgar a intenção de uma pessoa. Mas, cara, a palavra de Deus diz, o Espírito do Senhor também entrega o dom de discernimento. E você vê muitas pessoas na Bíblia que serviam a Deus e tinham esse dom de discernimento e olhavam para atitudes de algumas pessoas e por mais maravilhosas que sejam, olhavam e falavam, Deus não está nisso. Então, de certa forma, eu entrei num período como se Deus tivesse me dado esse dom de discernimento, mas para examinar a mim mesmo. E eu olhei para mim e percebi, tipo, cara, beleza, maravilhoso, tudo que você está fazendo, mas você precisa mudar essas motivações. Senão, tudo isso que você tem feito não vai adiantar de nada. Então, se de alguma forma você também percebeu que precisa corrigir algumas coisas, eu vou ser sincero, cara, vale a pena. Por mais que você precise parar, vai doer. Cara, quando eu precisei parar com algumas coisas, as pessoas mais próximas de mim sabem o quanto que eu chorei. O quanto que eu passei dias assim, tipo, sem querer fazer nada, de tão triste que eu tava por dentro por parar com algumas coisas. Mas hoje eu percebo que, cara,
eu tava no piloto automático e nem sabia. Eu nem sabia. Eu me perdi tanto nas minhas intenções de fazer algo para Deus. E muitas vezes eu não ouvia o que esse Deus que eu dizia fazer as coisas queria de mim. E Deus, ele é intencional. Ele quer coisas de você. E se for necessário tirar a mão, ele muitas vezes vai tirar sim. Então, como a própria palavra de Deus diz, olha para onde você errou e corrija. Em 1 Coríntios fala, olha, se eu falar a língua dos anjos, fizer aquilo, daquilo lá, se não tiver amor, não adianta de nada. Se for preciso, para. Sabe? Tem muita gente que vai virar para você e falar assim, não, continua fazendo, porque Deus vai te curar, Deus vai te corrigir enquanto você tá fazendo. Não. Eu sei que Deus pode fazer isso, mas tem momentos que a gente precisa parar mesmo. Parar e desligar tudo e olhar para dentro e corrigir. Porque se você entrar nessa do tipo, enquanto eu tô fazendo as coisas vão se ajeitando, é nisso que você entra no piloto automático, começa a se perder nas suas intenções e quando você vê, você tá fazendo tudo aquilo porque te faz bem e não por quem Deus é. Então, se de alguma forma esse vídeo falou com você, eu recomendo fortemente que você assista a pregação dessa mulher. Cara, você não tem noção de como aquela pregação impacta. É uma necessidade, principalmente para os jovens de hoje. Absolutamente necessário. E obviamente, acima de tudo isso, cara, vai para a palavra. A palavra de Deus é a própria voz do Criador que vai te dizer o que você precisa fazer. É ela que vai te mostrar o quanto de Deus você tem. E se você perceber que você tem muito pouco de Deus, você precisa correr atrás disso com toda a sua força que você tem no seu coração e focar nisso. Mesmo. Uma necessidade. Você corre muito risco de se perder nas suas boas intenções. Mas não esqueça que o inferno está lotado de boas intenções. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você e que você decida corrigir algumas coisas. Obrigado. É nóis.